Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de eletrônica aplicada. Nesta aula vamos falar sobre moduladores e demoduladores. Bom, primeiramente, explicar um pouquinho sobre por que utilizar modulação. É importante você modular um sinal para fazer a transmissão, porque você torna o sistema menos sensível a interferências. Você também consegue colocar mais sinais em um mesmo canal, né? Você somando sinais sem modulação, você teria um sinal interferindo no outro. Com modulação, você pode espalhar esses sinais em espectros de banda diferente e, consequentemente, você transmitir sinais que depois você vai fazer a demodulação e interpretar esses sinais de forma separada. E eu acho que um ponto principal, tá, é esse ponto aqui, ó, que você pode trabalhar com antenas menores para fazer transmissões por distâncias maiores de sinais. Tá? É importante observar que o tamanho da antena depende do comprimento de onda do sinal. E alguns cálculos simples demonstram que, para você transmitir dentro da nossa faixa audível de áudio, você precisaria de uma antena de aproximadamente 15 quilômetros, uma vez que o tamanho da antena está relacionado com o comprimento de onda e com a velocidade da luz. Tá? Dessa forma, quando você modula o sinal e você joga este sinal de áudio, que é de 20 a 20 kHz, numa frequência bem mais alta, você consegue mudar o comprimento de onda da sua transmissão e, consequentemente, trabalhar com antenas de tamanho aceitável para você ter em casa, no carro, inclusive de celular. Né? Todo celular tem uma antena para fazer a transmissão e recepção ali dentro. E na sequência que você recebeu esse sinal, numa frequência muito alta, você utiliza uma demodulação para você poder retornar o sinal à sua característica original, tanto de amplitude quanto de frequência. Tá? Então, é nesse contexto que a gente precisa estudar as modulações e elas são extremamente empregadas em todos os circuitos de comunicação. Bom, um sinal modulado ele pode ser representado dessa forma, um sinal x de t no tempo, ele pode ser representado como um sinal a de t cosseno de ômega ct mais um θ de t. Tá? O a de t e o θ de t são sinais que variam com o tempo. O sinal A ele vai modular a amplitude do seu sinal que você vai transmitir e o sinal θ vai modular a fase e a frequência do sinal que você vai transmitir. E aqui a gente destaca as duas principais estratégias de modulação que nós vamos estar abordando hoje, que é você mexer nesse A de t, então fazendo uma modulação em amplitude, ou mexendo nesse sinal θ de t, fazendo uma modulação em fase ou frequência. Tá? São esses os dois pontos principais. Existem outras modulações, a gente aqui não está com foco nessas outras modulações, nós vamos focar principalmente nessas duas, modulação AM, modulação FM. Os moduladores, eles podem ser caracterizados de três formas: os moduladores analógicos, os moduladores por pulso e os moduladores digitais. Dos moduladores analógicos, os principais é a modulação AM, modulação em amplitude, e a modulação em frequência, a modulação FM. Dentro da modulação AM, você ainda pode transmitir o sinal com a portadora junto. Tá? Então, a modulação DSB-LC, Double Sideband Large Carrier, onde você está transmitindo a portadora junto com o seu sinal. Você pode ter a modulação sem a portadora, que é a DSB-SC, tá? E você pode ter a modulação transmitindo apenas uma banda, a Single Sideband. Nas modulações por pulso, eu vou destacar aqui principalmente a modulação PWM, que é muito utilizada em conversores de eletrônica de potência, modulação por largura de pulso.
todos os conversores chaveados de eletrônica de potência podem operar com modulação por largura de pulso e a grande maioria opera com esse tipo de modulação. Existem outras modulações para conversores, mas essa daqui é de longe a principal. Em termos das modulações digitais, a gente tem aí como destaque a modulação com deslocamento de amplitude, tá? Amplitude Shift Keying, a modulação com deslocamento de frequência, a FSK, a modulação com offset de quadratura e a modulação gaussiana mínima. Tá? São algumas modulações digitais que você encontra na literatura. Aqui a gente não vai abordar todas essas modulações, a gente vai abordar as principais que interessam aqui para o nosso curso. Bom, começando com a modulação DSB, a ideia aqui, na esquerda a gente tem o sinal mostrado no tempo, na direita a gente tem o espectro do sinal em frequência. Tá? É sempre interessante você interpretar o sinal, como que ele está se comportando em frequência. Então isso ajuda bastante a entender o que está acontecendo. Então digamos que esse sinal f de t é o sinal que você quer efetivamente transmitir. Esse sinal ft ele tem uma largura de banda, então quando eu olho ele em frequência, ele tem uma largura de banda que vai menos W até mais W, tá? E isso aqui é o que eu preciso transmitir, lembrando que se a gente estiver falando de um sinal de áudio, essa frequência aqui seria a frequência audível, indo de 0 até 20 kHz, então o nosso W aqui seria 20 kHz. Se a gente estiver falando em sinais de vídeo, você precisa de uma banda um pouco mais elevada. Bom, este sinal, para ser transmitido, você pode combinar ele com uma portadora. Então, um sinal que tem uma amplitude fixa e uma frequência bem mais elevada do que a máxima frequência que você quer transmitir. Essa combinação pode ser feita através de uma multiplicação, tá, do sinal f de t pelo sinal da portadora, resultando neste sinal aqui, que seria o sinal f de t modulado através dessa portadora cosseno de ômega ct. Feita a modulação desta forma, você, em termos de frequência, você espelha este seu espectro de frequência, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, você vai ter este mesmo sinal apresentado em torno da frequência ômega c, positivo, e em torno da frequência menos ômega c. Aqui é importante destacar que, apesar de frequência negativa fazer um pouco menos de sentido para a gente, mas quando você faz a modulação, você está jogando o seu sinal de transmissão para uma frequência ômega c. Observem que agora eu tenho aqui tanto a banda positiva quanto aquela banda, que a princípio era uma banda negativa, que não faria muito sentido, ele está aqui sendo transmitido. Então, se eu transmitir só esse sinal aqui, eu estou transmitindo duas vezes a banda que eu preciso. Por isso que nós temos o nome aqui, Double Sideband, porque você está transmitindo duas vezes a banda que você precisa. Tá? Observem que, desta forma aqui, o sinal ele está acompanhando, a envoltória dele acompanha o sinal que eu quero transmitir. E ele está modulado através de uma frequência elevada, aonde essa frequência elevada tem a sua amplitude, podendo chegar a zero e, inclusive, invertendo a fase se o sinal f de t se inverte. Tá? Então, essa característica de modulação faz com que eu esteja transmitindo o meu sinal sem a presença da portadora aqui. E isto permite que eu economize energia durante a transmissão. Entretanto, o demodulador, para você recuperar esse sinal, ele é mais complexo do que se eu fizer a transmissão desta forma. Observem que esta forma aqui, a gente tem exatamente o sinal f de t espelhado em cima e embaixo. Tá?
Então, para isso, você soma um valor CC a esse sinal F de T antes de multiplicar pela sua portadora que você vai fazer a transmissão. Fazendo isso, observem aqui que a portadora ela tem energia em menos ômega C e ômega C. Tá? Isso aqui é a portadora, novamente representada em frequência. Quando eu faço a transmissão desta forma, agora aqui a gente pode observar que o sinal que você quer, que é este sinal aqui, ele está espelhado juntamente com a portadora, tanto com a frequência positiva quanto com a frequência negativa. Então, eu gasto uma boa energia para transmitir a portadora, mas eu também estou transmitindo o sinal que eu quero. Tá? Então, são duas formas de modulação AM, modulação em amplitude, com e sem a portadora. Vamos detalhar um pouquinho mais elas nos slides a seguir, mas aqui são as formas de onda no tempo e em frequência que nos permitem interpretar essas diferenças. Então, primariamente, a modulação AM com dupla banda de transmissão, double sideband, enviando juntamente à portadora. Então, como a gente já apresentou ali, o sinal modulante, tá? O sinal que eu quero transmitir, ele pode ter um período aqui de zero, uma amplitude relativamente pequena, depois outro período de zero, uma amplitude grande e zero. Tá? Temos essa característica. A minha portadora está aqui sem modulação. Então, eu vou somar um sinal CC a este sinal modulante e depois fazer a multiplicação do sinal modulante pelo sinal da portadora. Como resultado, a gente tem aqui a portadora modulada em amplitude. Então, a portadora com a modulação AM. Você vê, é bem visual, né, que o teu sinal modulante ele está aqui. Ó, tá? Então, se eu simplesmente detectar o pico da minha forma de onda que está sendo transmitida, eu simplesmente traçar uma linha aqui em torno do pico, eu tenho novamente o sinal modulante. Tá? Então é bem fácil de você obter o sinal modulante, você utiliza um circuito que é chamado de detecção de pico. Qual é a desvantagem desse tipo de modulação? Então veja, ela é fácil de interpretar, ela é fácil de visualizar e de entender. Tá? O sinal transmitido, ele se torna bem característico e bem fácil de demodular. Entretanto, a energia que você tem, ela é bastante grande para a transmissão da portadora. Então, à medida que você aumenta o percentual da modulação, então, pensando que eu estou aumentando este sinal aqui no limite dele, está vindo com a modulação até 100%, eu ainda vou estar com aproximadamente 66% da minha energia sendo empregada para transmitir a portadora. E apenas 30 e pouquinho ali, aproximadamente 34% de energia eu vou estar utilizando para transmitir as frequências laterais, ou seja, a frequência da modulante. Tá? O que isso nos mostra? Bom, isso nos mostra que você vai precisar de uma potência muito grande para transmitir um sinal que não é o sinal que você deseja transmitir. Afinal de contas, eu não desejo transmitir a portadora. A portadora ela é uma forma de eu fazer a transmissão utilizando uma frequência mais elevada e, consequentemente, diminuindo o tamanho das antenas de transmissão e recepção. Simplesmente isso. Mas não é a portadora que me interessa. O que me interessa é o sinal modulante. Tá? Mas, vejam, essa foi a primeira modulação a se tornar popular e ela permitiu a radiocomunicação, isso há mais de 100 anos atrás. Então ela se tornou uma modulação muito importante, muito interessante, e claro que a partir dela surgiram várias outras, como a gente vai abordar algumas aqui. Tá? Então essa é a lógica da modulação do tipo AM, Double Sideband. Então como a gente vê aqui, né, você pode detectar tanto através do pico positivo quanto através do pico negativo, você vê seu sinal modulante de forma bem visual aqui na envoltória, e como a gente mostrou no slide anterior, ali você está enviando o espectro positivo e negativo da frequência, por isso o double sideband. Bom, então,
como você faz essa modulação AM? Uma forma de fazer, então eu pego o meu sinal modulante e eu vou somar com o sinal de pico da minha portadora, amplitude de pico. Tá? Então, o ECP é a amplitude do valor de pico da portadora. Esses sinais aqui estão negativos porque eu estou usando um somador inversor. Eu somo esses dois sinais, aqui está sendo aplicado o ganho 1, né? R e R, e eu tenho o meu sinal Vx. Então, meu sinal Vx é o meu sinal modulado, modulante, aquele que eu quero transmitir, mais um valor DC. Esse valor DC é o próprio pico da minha portadora. E isso daqui vai multiplicar pelo sinal da portadora. Então, aqui o EC é o sinal da portadora, que é um valor de pico, ECP, seno de ômega CT. Essa multiplicação dá origem ao sinal V0, que é o sinal modulado. Isso tudo está expresso aqui nas equações, ok? Então, é a tensão de pico mais o sinal modulante, a tensão de pico segue ela mesma, mais o sinal modulante, então EMP seno de ômega da moduladora vezes T. Considerando que o V0 é um ganho K, Vx, Vy, então aqui a expressão do multiplicador, que a gente viu nas aulas anteriores. Está se considerando que esse ganho K é igual a 1 sobre 10, então eu tenho o ECP, o EM seno de ômega t, que multiplica o sinal da minha modulação, então ECP seno de ômega ct. Multiplicando isso aqui e expandindo, chegamos nessa expressão, onde a gente vê aqui o sinal da portadora, tá? Uma dada energia, seno de ômega ct. Então, está aqui, ó, frequência ômega c. Este cara aqui é a banda lateral inferior, ômega c menos o ômega m. Então, está aqui a banda lateral inferior. Aqui está se representando dois sinais que seriam a mínima frequência que você está transmitindo e a máxima frequência que você está transmitindo. Tá? Então, aqui, por isso que nós temos dois sinais aqui, tá? Esse 6 e esse 8. E essa outra parcela é a parcela acima da frequência da portadora. Então, aqui o 12 e o 14, frequência mínima, frequência máxima que você quer transmitir, deslocada. Tá? Então, isso aqui faz parte da sua transmissão. Então, observem que você está transmitindo a portadora, está transmitindo uma banda lateral superior e uma banda lateral inferior. Então, daí vem o double sideband, porque o sinal que é a informação que você deseja transmitir, ele está presente aqui e está presente aqui. Certo? Então, você está transmitindo o sinal que você quer duas vezes e você está transmitindo uma vez um sinal que você, a princípio, não precisaria gastar tanta energia transmitindo ele. Ele é um sinal importante, mas é acessório, né? Ele não é o objetivo final. Como é que a gente faz para demodular? Bom, isso a gente até já comentou anteriormente. Tá? Então, você utilizar um circuito que detecta o pico. Qual é o circuito que me permite detectar o pico do meu sinal? Bom, eu posso utilizar um retificador de meia onda. Com isso, eu vou ter apenas a parcela positiva. Então, a gente viu que pode ser usada tanto a parcela positiva quanto negativa, já que a envoltória do sinal que você está transmitindo aparece tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Utilizando o retificador meia onda, você tem esse sinal empontilhado, que aparece aqui a envoltória do sinal de transmissão, e para conseguir ter o pico, basicamente um filtro passa-baixa aqui, um capacitor com uma dada carga para poder descarregar esse capacitor e ter a possibilidade de você detectar um pico inferior ao pico que você tinha antes. Né? Se você não tiver uma carga aqui, esse capacitor praticamente nunca vai descarregar e você vai ter dificuldade de detectar um pico inferior, que é o que acontece aqui. Certo? Então, aqui vejam que
A dinâmica do teu sinal que está sendo transmitido, ela está sendo maior do que a dinâmica deste seu filtro passa-baixa, de modo que eu não consegui detectar esses 3 picos mais baixos aqui. Tá? Na subida do sinal, você sempre vai conseguir detectar, porque o diodo vai ligar e você vai fazer a carga do capacitor. Sempre o problema é na descida do sinal. Ok? Então você tem que ajustar bem essa constante de tempo desse par RC de acordo com a frequência do sinal que você está transmitindo. E, obviamente, o sinal que você está demodulando, tá? Para conseguir fazer a demodulação da forma correta. Então, esse demodulador, né, ele é um detector de envoltório. Para um sinal de modulação bem menor do que 25 mV, a gente pode dizer que a corrente aqui do diodo ela pode ser dada por 1 alfa, que multiplica a tensão de modulação ao quadrado. Se a tensão de modulação, então, é aquela expressão que a gente já viu anteriormente, a parcela da portadora, cosseno de ômega CT, m sobre 2, e aqui as duas bandas laterais, cosseno de ômega C menos o ômega m e o cosseno de ômega C mais o ômega m. Fazendo a filtragem da forma correta, eu vou ficar aqui com um sinal de saída que é cosseno de ômega mt, ou seja, o meu sinal modulador, tá? O meu sinal modulante. Tá? O meu sinal modulante, que é o sinal que eu estou transmitindo. Certo? Então, este aqui, eu retornei aquele sinal superior lá da forma de onda, que é o sinal que você está transmitindo. Bom, esse modulador ele pode ser feito com a célula de Hilbert. Nós vimos na aula anterior de multiplicadores que a célula de Hilbert permite multiplicar 2 sinais. Tá? Então, esse circuito é muito utilizado em aparelhos de rádio e ele possibilita fazer aí a modulação AM. Então, a gente tem aqui neste sinal o seu sinal de entrada, que vai modular essas correntes I1, e aqui você tem o sinal da portadora, que está sendo aplicado nesses dois transistores, nesses 2 pares de transistores aqui, modulando as correntes que vêm para o transistor que está modulando o sinal a ser transmitido. Fazendo isso, eu tenho como resultado aqui, em V0, uma tensão que é proporcional à amplitude Vc multiplicado pela amplitude Vin, ou seja, o sinal da portadora multiplicado pelo sinal que eu quero transmitir. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes na célula de Hilbert, porque a gente já tem um outro vídeo falando sobre isso, o pessoal pode recorrer a esse vídeo para avaliar como que ela funciona. Então, a tensão de saída, que está aqui, ela é dada por 2 vezes a relação de transformação N3-N4, que é a relação de transformação do transformador que acopla esta fonte, que é a fonte da portadora, a estes 2 pares de transistores. A relação de transformação N1-N2, aqui, desse indutor acoplado de saída. A resistência de carga, que está aqui em paralelo com esse capacitor. Neste desenho, a resistência de carga foi passada para o lado do primário e é apresentada aqui, tá? Basicamente uma representação. A resistência RE, que é essa resistência aqui de baixo, e a tensão térmica, que multiplica a tensão de entrada vezes a tensão da portadora. A tensão da portadora, Vc cosseno de ômega 0 T. Então, amplitude fixa igual a Vc, frequência fixa igual a ômega 0. A tensão de entrada, que está aqui, a gente já comentou, ela é 1 mais o sinal que você quer fazer a modulação, tá? Com uma amplitude aqui, Vm. Substituindo esses 2 aqui em cima, então temos a expressão da tensão de saída, onde você tem um grande ganho, a amplitude que você quer modular, o sinal que você quer modular, e a frequência aqui da sua moduladora.
Bom, aqui nesse slide a gente mostra a modulação em amplitude, a double sideband, então ainda transmitindo duas vezes a frequência da banda que você quer transmitir, mas agora sem a portadora. Tá? Então a diferença da modulação AM sem a portadora e com a portadora é basicamente que a modulação sem a portadora é uma multiplicação direta do sinal que você quer modular com a sua portadora cossenoidal. Tá? Então, é o sinal que você quer modular multiplicado por este sinal da portadora, e você tem como resultado aqui um valor que é a amplitude da portadora, m de t, que é o sinal que você está modulando, cosseno 2π fct. E aqui temos um detalhe importante. Como o sinal modulado ele está multiplicando diretamente a portadora, se esse sinal vira zero, eu tenho zero aqui. Se esse sinal inverter de polaridade, a sua portadora agora inverte de fase. Tá? Entretanto, observem que a amplitude da portadora neste processo se torna muito menor e totalmente dependente da amplitude do sinal modulado. Tá? Isto tem os pontos positivos e negativos, conforme a gente comentou ainda há pouco. Principalmente, como positivo, redução da energia necessária para fazer a transmissão, uma vez que você está reduzindo, suprimindo aí a portadora da sua transmissão. A detecção, agora ela se torna um pouco mais complexa, porque você tem que detectar essa inversão de fase do teu sinal da portadora. Não basta apenas eu detectar a envoltória, porque se eu tentar detectar somente essa envoltória, vejam que o sinal que eu vou recompor não é o sinal original, porque o sinal original tem parcelas positivas e negativas. Tá? Então, essa modulação ela já é um pouquinho mais avançada e requer um pouquinho mais de esforço para fazer a demodulação. Bom, então, como que você faz essa modulação? Ela é bastante simples, basta utilizar um multiplicador como modulador. Você entra aqui com o sinal que você quer modular e entra na outra porta com o sinal da portadora. Multiplicação desses dois sinais tem aqui a saída. Então, ganho o sinal modulador que multiplica o sinal da portadora. Tá? E isto resulta nesta expressão que está aqui. Então, é um ganho, EM e EC, está se considerando o mesmo ganho, 1 sobre 10, EM seno de ômega MT, EC seno de ômega CT. Então, lembrando que isso aqui é a portadora, é uma frequência fixa, a frequência aqui do sinal que você está transmitindo, ele pode vir de uma frequência mínima até uma frequência máxima, você tem que definir uma banda de transmissão. Então, aqui a gente está representando os sinais antes da multiplicação. Eu tenho o sinal que eu quero transmitir, com uma frequência mínima e uma frequência máxima, e a minha portadora aqui com uma frequência bem mais elevada. Quando eu faço a multiplicação, em frequência a gente tem esse seguinte resultado. Ainda é um double sideband, porque eu estou com a minha banda que eu quero transmitir espelhada aqui e aqui, em torno da frequência da portadora. Entretanto, não tenho mais sinal aqui na frequência da portadora. Certo? Então, este é o resultado matemático, olhando aqui do ponto de vista de frequência. Então, ainda transmito duas vezes o sinal que eu quero transmitir, mas sem a transmissão da portadora. Bom, esse modulador ele pode também ser feito a partir de um modulador balanceado, tá? Que ajuda no quesito ruído. Tá? Ele vai ter o mesmo efeito. O efeito é de multiplicador, mas você faz isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, você pega o sinal que você quer transmitir, o seu sinal modulante, faz a modulação AM, tá? Tradicional, e depois você pega o sinal que você quer transmitir, inverte ele de fase e faz também a modulação AM tradicional. Quando você soma esses dois, você vai ter o sinal modulado sem a portadora. Então, a prova matemática está aqui. Ó. O sinal
a amplitude da sua portadora, o teu sinal modulado, somado aqui de 1, né, para deslocar ele para cima. Então, 1 mais o sinal modulante, cosseno 2πfct, então isso aqui é a frequência da portadora, que você vai somar com menos a mesma coisa. Tá? Quando você pega este cara e soma com esse, você vai ver que esta parcela aqui, ó, que é a parcela da portadora, AC vezes 1, que vai multiplicar o cosseno, aqui está negativo e aqui está positivo, então isso vai se cancelar, tá? Fazendo com que a parcela dependente da portadora se anule e você fique aqui com a parcela que depende apenas da multiplicação do sinal modulante com o sinal da portadora. Né? Então, essa modulação ela é interessante pela questão de ruído, e isso aqui é chamado de modulador balanceado. A demodulação. Bom, para fazer a demodulação é necessário uma portadora de referência local. Tá? Então, você precisa gerar um sinal cossenoidal na mesma frequência de que você está fazendo a transmissão. Observem que o sinal de transmissão ele está fisicamente muito longe do sinal de recepção. Então, você não conhece a priori a frequência nem a fase do sinal que está fazendo a transmissão. Tá? Então, para que você garanta que isso ocorra, você precisa de um dispositivo de recepção um pouquinho mais caro, um pouquinho mais sofisticado para conseguir fazer a demodulação. E a demodulação ela usa basicamente o mesmo princípio que a gente utiliza para fazer a modulação. Você tem que pegar o seu sinal que você está recebendo, que está modulado, e multiplicar por uma portadora local. Agora aqui a gente soma uma fase φ, porque você não tem certeza da fase do sinal da sua portadora local em relação à fase do sinal da portadora que está lá na transmissão. Tá? Quando você faz essa multiplicação aqui, vai te permitir recuperar o sinal. Vamos mostrar isso na sequência. Bom, então a demodulação ocorre da seguinte forma. Vamos chamar aqui de R de T a informação recuperada, ou seja, o sinal modulado que eu transmiti. S de T é o sinal da modulação AM, então é o sinal modulado em frequência. E o CR é a portadora local de recepção. Tá? O sinal que você enviou, ele é o sinal que você gostaria de transmitir, que está aqui, o sinal da moduladora, que multiplica o sinal da portadora local lá da transmissão. E agora a gente está multiplicando aqui por uma portadora local na recepção. Essa frequência, em teoria, deveria ser igual a essa, mas por hora aqui está representada por FR, e essa fase aqui deveria ser zero, por hora está representada aqui por uma fase φ. Então agora eu tenho 3 cossenos aqui se multiplicando. Você pode aplicar algumas propriedades trigonométricas aqui dos cossenos e chegar nessa expressão aqui abaixo, onde você tem 1/2 da amplitude da sua portadora, a amplitude do sinal que você quer transmitir, né, seu sinal modulado, cosseno de 2πfm de t, ou seja, a frequência do sinal que você está transmitindo, que multiplica cosseno de 2π ΔF de t menos o φ. Tá? Este sinal aqui, ó, se a gente tornar ele um sinal aproximadamente igual a 1, tá? Quem que é o ΔF? ΔF é a diferença da frequência da portadora local com a frequência da portadora lá de transmissão. Tá? Se isso aqui for aproximadamente zero, e essa fase também for zero, eu tenho que cosseno de zero é igual a 1, então eu retorno ao meu sinal de modulação, tá? O meu sinal modulante, o meu sinal que eu queria transmitir. Só que eu não tenho só isso aqui, tá? Na minha resposta. Eu tenho mais sinais aqui
que são sinais de frequência indesejada. O que nós temos aqui? Cosseno de 2 vezes a frequência da moduladora de t, então isso aqui é a parcela de sinal interessante de transmissão, mas isso aqui está modulado na frequência 2Fc, 2 vezes a frequência da portadora. Então isso aqui está modulado numa frequência muito alta. Portanto, quando eu faço essa multiplicação de uma portadora local pelo sinal que eu transmiti, eu tenho o meu sinal que me interessa, mais um sinal numa frequência do dobro da portadora. Portanto, com o filtro passa baixa, você recupera o sinal desejado. Tá? Então vejam que é relativamente simples, mas tem 2 complicadores aqui. Primeiro, a frequência da portadora local tem que ser aproximadamente igual à frequência da moduladora. E a fase da portadora local também deveria ser fase zero, diferença de fase, em relação à frequência da sua portadora. Desculpe, a portadora está aqui, o FC, tá? Então a frequência FR tem que ser igual a FC e a fase φ deveria ser zero em relação a essa frequência FC, que é a frequência da portadora. Pessoal, às vezes é mais fácil a gente entender em frequência, na análise em frequência, do que na equação matemática propriamente dita. Certo? Então, quando a gente fez a modulação, nós mostramos lá que nós tínhamos esse sinal, que é o sinal que você quer transmitir, o sinal modulante, e esse sinal tem uma banda, tá? Que vai de menos ômega até ômega, ou menos W até W, aqui. Quando a gente multiplicou este sinal pela portadora, a gente espelhou o sinal lá na frequência da portadora e menos a frequência da portadora. Certo? Então, esse é um ponto importante. Vejam que, se eu tenho um sinal com uma largura de banda determinada e eu multiplico ele pela portadora, eu espelho esse sinal, tá, em torno da frequência da portadora, positivo e negativo. Aí agora eu transmiti isso e chega lá do outro lado, no receptor, o meu receptor está recebendo esse cara aqui. Ó. Se eu multiplicar de novo por uma portadora FC, então é como se isso aqui fosse esse sinal. E eu vou fazer novamente a mesma multiplicação. O que eu vou gerar? Eu vou gerar um sinal aqui, porque eu vou gerar sinal em FC e sinal em menos FC. Bom, se o meu sinal está em FC, quando eu gerar sinal em menos FC, FC menos FC vai dar zero. Então eu vou gerar sinal aqui, ó. Ou seja, eu vou gerar esse cara de volta. E eu vou gerar sinal em 2FC. Tá? Então essa é a lógica. Ou seja, eu estou usando o mesmo princípio que eu fiz para modular, para demodular. Então, quando eu modulei, eu peguei esse sinal, repliquei ele em FC e em menos FC. Para demodular, eu vou pegar esse sinal, fazer a mesma multiplicação, eu vou aparecer com ele em 0 e 2FC. A partir de 2FC não me interessa, a partir de 0 é o sinal que eu quero. Na transparência anterior, isso está apresentado na forma de equações. Aqui apresentamos na forma gráfica com uma análise em frequência. Tá? Espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem o conceito da demodulação AM sem portadora. Certo? Então vejam que não é tão complexo assim, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de frequência. No equacionamento matemático eu até concordo que é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas aqui em frequência, particularmente, eu acho um pouco mais fácil de compreender. Aqui nesse slide vamos mostrar a modulação de fase e a modulação de frequência. Primeiramente, do ponto de vista digital, depois vamos mostrar aqui do ponto de vista analógico. Do ponto de vista digital, começando aqui pela modulação de frequência. Tá? Quando eu estou com um sinal zero, ou aqui no caso mostrando até negativo, mas apenas com 2 níveis, né? Então seria o nível lógico 0 e o nível lógico 1. Quando eu estou com o nível lógico 0, eu tenho aqui a frequência mínima. Quando eu estou com o nível lógico 1, uma frequência máxima, voltei para o nível lógico 0, frequência mínima. Então, detectando a frequência deste sinal, eu sei a
como que está o meu sinal digital que eu quero transmitir, certo? E na modulação de fase, eu simplesmente trabalho com a mesma frequência, só que eu inverto a fase. Então, nível lógico 0, o sinal tem uma fase, nível lógico 1, inverte a fase. Tá? Você tem que, então, detectar a fase deste sinal para saber se o teu sinal modulado ele está com nível lógico 0 ou nível lógico 1. De forma semelhante, é a operação aqui analógica. Tá? A operação analógica, primeiramente, o FM. Quando o sinal está com amplitude mínima, eu tenho frequência mínima, o sinal foi subindo aqui de amplitude, está com amplitude máxima, eu tenho frequência máxima. Tá? E esse é o comportamento da modulação FM analógica. Então, novamente, detectando a frequência deste sinal, que está variando ao longo do tempo, eu detecto como que é este meu sinal que está sendo modulado. Tá? E a modulação de fase, ela segue a mesma lógica, só que eu estou mudando a fase deste sinal. A fase do sinal da portadora está sendo alterada de acordo com a amplitude do teu sinal modulado. Tá? Na sequência, a gente vai demonstrar a diferença aí dessas duas modulações. Bom, então a modulação angular, ela se baseia em eu ter uma portadora que tem uma amplitude AC, aqui constante, caracterizada por cosseno de um θi de t, onde esse θi é que vai ser alterado para fazer a modulação do sinal. Tá? Então, esse tipo de modulação pode ser a modulação FM ou a modulação em fase. A forma de representar é esta daqui. Eu tenho o sinal que eu quero transmitir, meu sinal modulado, então com uma amplitude AM, cosseno 2π FM de t, que vai entrar aqui no modulador, juntamente com a portadora, uma amplitude fixa, AC, cosseno de 2π FC de t, e a minha saída é a amplitude da minha portadora, a amplitude AC, cosseno de um θi de t, onde esse θi depende deste sinal que você está modulando. Então, no caso da modulação em fase, tá? Então, aqui é a modulação PM, modulação em fase. O ângulo da portadora vai variar linearmente com o sinal que você quer transmitir. Então, a sua saída vai ser a amplitude da portadora, cosseno de 2πfc de t, mais um K, que é o ganho da sua transmissão, que multiplica o sinal que você quer modular. Tá? Então, o sinal que você quer modular, ele está somando aqui com o seu ômega t, ou seja, você está fazendo uma variação de fase, certo? A frequência FC é a frequência da portadora, não modulada, e o ganho K é a sensibilidade desse teu modulador. Então, um ganho K maior quer dizer que você vai variar mais a fase do teu sinal, de acordo com o sinal que você está modulando. Um ganho K menor, você está variando menos a fase de acordo com o sinal que você está modulando. Na modulação em frequência, você vai ter uma frequência Fi de t, que vai ser a tua frequência da portadora, mais um ganho que multiplica o sinal que você está modulando. Esse ganho é a sensibilidade do modulador, dado em Hz por volts, e a frequência da portadora, a frequência FC, é a mesma frequência não modulada que a gente já tinha comentado. No caso da modulação FM, a frequência instantânea de um sinal, essa frequência φ de t, ela pode ser dada por 1 sobre 2π, derivada do ângulo em relação ao tempo. Então, o ângulo, de forma análoga, né, você pode trabalhar essa equação, pode ser dado como 2π integral da frequência em relação ao tempo. Então, dessa forma, a gente obtém a fase do sinal. Tá? Quando eu estou integrando a frequência, eu obtenho a fase. Então, a modulação em frequência e a modulação por deslocamento de fase, elas são muito parecidas, tá? Variando basicamente
a operação de integral. Certo? Se eu realizar a operação de integral, na variação de frequência eu obtenho uma variação de ângulo. Então, isso é que difere aí a modulação FM da modulação PM. Portanto, se a gente quiser um sinal FM, o meu sinal S de t, ele vai ser a portadora cosseno do θi de t, onde o θi é 2π integral da frequência em relação ao tempo. E a frequência, ela é a frequência que eu estarei transmitindo. Né? E a frequência que eu estarei transmitindo é a frequência da portadora mais um ganho vezes o sinal que eu estou modulando. Substituindo tudo isso, então a gente vê que o sinal FM é dado pelo cosseno de 2πf de t, 2πk integral do sinal modulado. Tá? Então, no caso, o nosso modulador ele tem que integrar o sinal que você está transmitindo. Desta forma, se a gente considerar que o sinal que você quer transmitir é um sinal AM cosseno de 2π FM de t, então estou dizendo que o sinal a transmitir é uma frequência aqui FM, substituindo isso aqui, você vai ter que a frequência FI é a frequência da portadora, um ganho que multiplica este sinal modulado, que é o que você quer transmitir, resultando aqui em FC um delta de frequência cosseno de 2π FM de t. Tá? E esse delta de frequência, ele é chamado de desvio de frequência. Ele é o seu ganho que multiplica a amplitude da tua moduladora. Então, relembrando que o sinal modulado, o sinal de saída, ele é uma amplitude constante a ser cosseno do θi de t, e que o teu θi ele é a integral da frequência esta que é a frequência da portadora, mais o teu ΔF, a tua variação de frequência cosseno de 2π FM, a frequência do sinal modulado, vezes t. Então, isso aqui eu tenho que multiplicar por 2π e integrar, certo? Então, teu θi, 2π, integral desse f de t. Bom, isso aqui é uma constante, integral de uma constante vai dar 2π fc vezes t, integral de cosseno vai dar seno, então eu fiquei aqui com o ΔF, seno de 2π FM de t. Para facilitar, a gente dividiu aqui por FM, tá? Obtendo o sinal desta forma, ou seja, 2π fc de t, que é a frequência da portadora, mais um beta, que é o teu índice de modulação em frequência, 2π vezes a frequência do teu sinal que você está modulando, vezes t. E isto aqui, então, é o sinal FM. E este sinal FM, ele pode ser classificado de banda estreita, se esse ganho beta for pequeno, comparado a um radiano, ou ele pode ser chamado de FM de faixa larga, se esse beta for grande comparado a um radiano. Ok? Então, essa daqui é a expressão da modulação em frequência. Bom, então, a modulação de faixa estreita ela ainda pode ser um pouquinho mais analisada. Este é o sinal que a gente obteve anteriormente. Nós temos cosseno de A mais B, onde esse B depende de seno, ok? Mas é cosseno A mais B. Isso aqui você pode aplicar a relação trigonométrica, então você tem cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se o beta é bem menor do que 1, esta parcela aqui, ó, cosseno de beta, seno de 2π FM de t, é aproximadamente igual a 1. E seno de beta, seno de 2π FM de t, é aproximadamente beta, seno de 2π FM de t. Portanto, o sinal FM de faixa estreita, ele se torna aproximadamente o teu sinal da portadora, tá? AC cosseno de 2π FC de t, menos beta, que é o ganho, a amplitude da portadora, seno de 2π FC de t, ou seja, seno da tua
portadora, seno de 2π, FM de T. Então, aqui está o teu sinal modulado, certo? E aqui a implementação da modulação FM de faixa estreita. Então, conforme a gente apresentou anteriormente, você tem o sinal que você quer modular, você passa ele por um integrador, né? E aí no teu modulador você vai multiplicar este sinal pela tua portadora. Então você tem aqui uma portadora cossenoidal, defasa ela em 90 graus, então você acaba tendo agora uma portadora senoidal, faz a multiplicação aqui e este sinal você vai somar com a sua portadora cossenoidal. Aqui você tem o sinal de FM de faixa estreita. Tá? Se você quiser uma modulação de fase e não uma modulação de frequência, basicamente é a mesma modulação, você apenas não usa esse integrador na entrada. Então, esse integrador, você obtém aqui a modulação FM. Se você não utilizar esse integrador e fizer o resto aqui tudo igual, você tem a modulação PM, a modulação de fase de faixa estreita. Modulação por pulsos. A modulação por pulso, você pode classificar ela de várias formas. As mais comuns são a modulação em amplitude, onde você modula a amplitude dos seus pulsos, então você tem pulsos de frequência e largura fixa, cuja amplitude dos pulsos é dada pela amplitude do sinal que você está modulando. Certo? Então, a gente observa aqui. Tá? Você tem a modulação por largura de pulso. Então, agora você tem pulsos de frequência fixa, mas a largura desses pulsos é proporcional a este sinal que você está modulando. Se o sinal está no máximo, o seu pulso vai ter a largura máxima. Quando o sinal está no mínimo, seu pulso vai ter a largura mínima. Tá? Então, modulação por largura de pulso, que é muito utilizada aqui em circuitos de eletrônica de potência. E você tem a modulação por posição de pulso. A modulação por posição de pulso, você muda a posição do pulso de acordo com o seu sinal que você quer modular, ou seja, você defasa os pulsos mais ou menos. É uma modulação um pouco mais complexa, especialmente de demodular, do que estas duas anteriores. Então, a modulação por amplitude de pulso, você vai pegar o sinal que você quer modular, que tem esse espectro de frequência. Quando você multiplicar ele por um trem de pulsos, você vai acabar gerando aqui este mesmo sinal em frequência, mas com frequências múltiplas a essa frequência desse seu trem de pulso. Certo? Então, você vai ter aqui diversas bandas sendo espalhadas em torno da sua frequência da tua portadora. Tá? É claro que tem que tomar um certo cuidado para que este sinal não tenha uma banda maior do que a tua relação aqui com a frequência da tua portadora, senão você não consegue mais recompor. Eu tenho que conseguir transmitir este sinal aqui totalmente separado do próximo pulso, senão eu não consigo aplicar um filtro e recompor o sinal. Então, existe uma relação entre a frequência dessa minha portadora e a frequência da sua banda passante aqui. Tá? Esse período dessa portadora, ele tem que ser até 1 sobre 2 vezes a frequência que você quer trabalhar aqui da banda passante. Você tem que ter isso, ou um sinal mais espaçado, ou seja, aqui uma frequência maior. Tá? A modulação por largura de pulso. A modulação por largura de pulso, conforme a gente já comentou, muito empregada em conversores de eletrônica de potência, ela é baseada em você alterar a largura do pulso que você está fazendo a transmissão. Para isso, o teu sinal modulante, tá? Por exemplo, aqui um sinal senoidal,
ele é comparado com uma portadora, aqui, por exemplo, uma portadora triangular. Você passa isso num amplificador operacional sem realimentação, então isso aqui é um comparador. Sinal senoidal está maior do que a triangular, ele vai saturar positivo, saída vai ser 1. Caso contrário, ele vai saturar negativo, ou seja, saída 0. Tá? Então, aqui o senoide está maior do que a triangular, saturou 1, senoide está menor do que a triangular, 0. Portanto, você observa que a largura do pulso é máxima quando a senoide é máxima positiva, a largura do pulso é mínima quando a senoide é máxima negativa. Para recompor esse sinal, aqui basta passar um filtro passa-baixa, certo? Então, você modula utilizando um oscilador triangular e um comparador com o sinal que você quer modular. A sua saída é um trem de pulsos com largura variável. Para você demodular, basta utilizar um filtro passa-baixa e aplicar um ganho aqui no teu sinal que você demodulou. Naturalmente, você vai obter o sinal que você transmitiu. Tá? Esse princípio, pessoal, acaba sendo o princípio de funcionamento de um amplificador chaveado classe D. Um amplificador chaveado classe D, ele funciona exatamente dessa forma. O teu sinal de áudio, ele é chaveado em pulsos. Esses pulsos são aplicados a transistores que chaveiam uma tensão maior, uma tensão de maior amplitude. Consequentemente, aplicado num alto-falante, vai ter uma corrente de maior amplitude e maior potência. Só que aí, antes de você aplicar esse sinal no seu alto-falante, você passa um filtro passa-baixa para que você elimine essa frequência elevada desses pulsos e retorne a ter apenas a frequência do teu sinal senoidal aqui. Então, essa modulação por largura de pulso, ela pode ser feita de forma bastante simples. Teu sinal modulante entra no terminal positivo do comparador. No terminal negativo, você aplica aqui uma onda do tipo dente de serra, como mostrado aqui, ou do tipo triangular, como mostrado ali atrás, tá? E você tem a sua saída PWM. Se você quiser fazer a modulação por pulso deslocado, então você pode, a partir da saída desse comparador, aplicar um circuito monoestável e você vai ter aqui um pulso. Você pode gerar um pulso aqui de largura fixa, mas deslocado de acordo com essa comparação feita anteriormente. Então, com isso, você obtém a modulação do tipo PPM, a modulação por pulso deslocado. Né? Então, basicamente, ela é obtida a partir da modulação PWM. Então, falando um pouquinho sobre as modulações digitais, vamos apenas comentar aqui 3 delas, mais difundidas. A modulação por chaveamento de amplitude, por chaveamento de frequência e por chaveamento de fase. Observamos aqui o dado binário que você quer transmitir, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Tá? Então, a modulação em amplitude é bem simples. 0 vezes uma frequência fixa, uma portadora aqui de frequência fixa e amplitude constante. 0 vezes essa portadora vai dar 0, então estou transmitindo 0. Quando o meu sinal é 1, eu transmito a própria portadora. Quando é 0, transmito 0 e assim por diante. Então, sempre que é 1, eu transmito a própria portadora, sempre que é 0, eu transmito 0. Então, tem portadora, meu sinal lógico é 1, não tem portadora, meu sinal lógico é 0. Então, essa é a modulação para o chaveamento de amplitude. Eu acho que o nome é bem lógico, né? Você está chaveando a amplitude entre 0 e 1, então, fazendo essa modulação digital. A modulação por chaveamento de fase. Então, o sinal aqui é 0, ele tem uma determinada fase. Quando o sinal é 1, eu inverto a fase em 180 graus. Então, por exemplo, fase 0, fase 180, voltei a ter fase 0, fase 180, fase 0, fase 180. Então, você fica chaveando a fase. Tá? Você fica alternando a fase entre 0 e 180 e o teu circuito lógico, ele agora, ao invés de ter que detectar tem ou não tem portadora sendo transmitida,
para identificar o 0 e 1, ele tem que identificar se a fase dessa portadora que está sendo transmitida é 0 ou é 180. Portanto, é um circuitinho um pouquinho mais complexo para demodular. Entretanto, o circuito por chaveamento de amplitude, ele pode gerar um pouquinho de erro, porque se você tiver uma sequência bastante grande de zeros aqui, você pode ficar em dúvida se você transmitiu realmente o sinal ou se você perdeu pulsos. Tá? E o chaveamento de frequência, também como o próprio nome diz, quando o meu sinal binário é 0, eu trabalho com uma frequência mais baixa, quando o meu sinal binário é 1, eu trabalho com uma frequência mais alta. Então, eu vou detectar se eu estou recebendo uma frequência mais baixa ou uma frequência mais alta, para detectar se eu estou transmitindo 0 ou 1. Né? Então, o funcionamento é bastante simples, basicamente, interpretando literalmente o nome da modulação, você consegue entender o funcionamento da modulação. Chaveamento de amplitude, chaveamento de frequência ou chaveamento de fase. Pessoal, o que a gente tinha para apresentar sobre modulações era isso. Beleza? E um abraço, espero que tenham gostado do material. Até a próxima aula.